Então, pessoal, vamos iniciar a aula propriamente dita, né? Depois desses primeiros recados aí, eu queria iniciar a aula, antes de tocar a matéria, perguntando para vocês se vocês iniciaram a atividade supervisionada, se estão tendo alguma dificuldade, se não entenderam, se quer que eu explique alguma coisa de novo sobre a atividade, que agora vocês vão ter aí 15 dias pela frente ainda para me entregar a atividade. Mas vocês viram que só preencher aquelas planilhas, tem os sites lá que eu citei lá que vão ajudar vocês aí a concluir. Mas se alguém não tiver entendido alguma coisa da atividade, se não houver dúvida nenhuma, então eu vou seguir a matéria, então. Depois, se no final da aula tiver alguma dúvida, me falem. Vou fazer o seguinte, eu paro um pouquinho mais cedo a aula, que até vai chegar mais gente, e aí eu pergunto novamente se alguém tem alguma dúvida, quer algum tipo de ajuda lá com a atividade. Então, vamos relembrar aqui, então, pessoal, para a gente ganhar tempo, que nós vamos ter só mais... Essa aula é mais uma aula para a gente falar sobre treinamento e desenvolvimento. Eu já vou iniciar o assunto hoje, eu mandei ontem à noite lá no grupo, a unidade 2, que fala de treinamento. Depois nós vamos fazer a nossa atividade APS 2 em cima de treinamento e desenvolvimento. A gente já começa a fazer ela um pouco mais cedo, tá? Mandei lá ontem, sim, a nossa unidade 2, tá? Acabei de me certificar aqui no meu WhatsApp ali. Deixa eu aproveitar e falar em WhatsApp. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão ele fica fazendo barulho aqui para mim. E eu fico achando que é o aluno que está querendo se comunicar comigo, fica interrompendo a aula quando não é aluno, é o WhatsApp que está fazendo barulho. Então, hoje eu vou encerrar a unidade 1 com os assuntos que faltaram, né? Porque na aula passada eu pulei a matéria para a gente poder entrar logo na atividade supervisionada, e na aula passada, então, quando eu fui falar de novas abordagens de avaliação de desempenho, em vez de eu vir na sequência aqui falando da avaliação por objetivo, da avaliação 360 graus, eu pulei e já fui logo falar do BSC, do Balanced Scorecard. E aí a gente já explicou a atividade supervisionada toda para você ter mais tempo para fazer a atividade e me mandar. E hoje eu ia voltar aqui e falar sobre essas duas abordagens que eu não falei, que por objetivo e 360 graus, e depois eu já vou entrar na unidade 2 e vou iniciar ela hoje. E a gente tem aí próxima aula toda para falar de treinamento. Depois, se a gente voltar da nossa prova, a gente ainda fecha o assunto sobre treinamento, tá? Eu acho bem bacana, tem muita coisa legal para a gente falar. Mas fiquem tranquilos que vai dar para a gente falar tudo com calma aí, sem pressa, sem correr. Então, pessoal, a gente aqui nessas novas abordagens de avaliação de desempenho, eu vou lendo um pouquinho o texto aqui, depois eu paro, vou explicar, inclusive quando eu for falar de objetivos aí, eu dou uma parada também, que eu quero explicar umas outras coisas para vocês, de como esses objetivos de uma empresa devem ser traçados, para que depois você possa avaliar realmente com mais objetividade o que foi traçado, tá? Então, vou lendo aqui devagarzinho, a gente vai parando e vai explicando. As limitações dos métodos tradicionais de avaliação do desempenho têm levado as organizações à busca de soluções criativas e inovadoras. Estão surgindo novos métodos de avaliação de desempenho que se caracterizam pela colocação totalmente nova do assunto. Autoavaliação e autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento e desenvolvimento pessoal, foco no futuro e na melhoria do desempenho. Então, vocês lembram, quando a gente mostrou nas aulas anteriores essas avaliações tradicionais, a gente viu que algumas delas, né, que até ainda são usadas em algumas empresas aí, que elas têm como principal fator limitador é que algumas delas, algumas empresas,
elas mesmo que avaliam o funcionário participa pouco da avaliação do desempenho dele. Uma outra coisa, as avaliações focam às vezes, no passado, né? No passado e o presente. Ao longo do ano, o funcionário foi sendo avaliado. Quando chegou o final do ano ali, ele foi avaliado naquele período dele passado. E não tem, assim, uma projeção para o futuro. Que, lembrem o que nós falamos nas aulas anteriores. A avaliação de desempenho, ela deve ser também feita com foco no futuro, como aqui o que a Renato está falando. E essa avaliação ela é feita exatamente para tentar identificar os pontos de melhoria e os treinamentos que a empresa vai desenvolver para aplicar naquele funcionário, pensando na melhoria dele, do desempenho dele futuro. Então, você avalia o desempenho passado, né? Avaliando e identificando os pontos de melhoria no desempenho dele para o futuro, e nós já vamos entrar no assunto falando de treinamento, por isso que esses assuntos são ligados, né? Você faz a avaliação de desempenho e já vem preparando os seus treinamentos. A avaliação vai servir de base para mostrar para a empresa o que é necessário em termos de treinamento para os funcionários. E aí, pessoal, a gente hoje vai começar a ver a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Que aí essas empresas hoje modernas, elas já estão fazendo a avaliação de desempenho, já de olho no futuro, em termos de o que o funcionário precisa de treinamento para ele melhorar o desempenho dele dentro da função que ele exerce na empresa, e o que ele precisa se desenvolver como profissional, como pessoa, como ser humano. As empresas de hoje, elas são muito preocupadas com isso, e é muito interessante, muito bacana mesmo a gente falar. Realmente eu falo bastante sobre isso, eu tenho essa mentalidade, li demais bons autores dessas áreas de gestão de pessoas, de liderança. Os novos líderes hoje, eles estão muito preocupados com coisas que vão muito além do que o simples treinamento do desempenho, na melhoria do desempenho da pessoa na sua atividade. Nós queremos treinar pessoas para o mundo, para um Brasil melhor. Olha, é um conceito muito mais amplo. Então, pessoal, como eu falei, quando a gente ainda voltar depois da nossa primeira prova, eu ainda vou pegar um materialzinho que eu vou passar com vocês, que eu ainda vou mandar, para a gente pensar nessa questão do desenvolvimento, né? Ontem, eu não sei se vocês estão acompanhando essas lives que está tendo essa semana sobre carreira, né? Ontem teve uma que a menina falou uma coisa, Carol, lá da BR Malls, eu conheço a empresa muito bem, BR Malls. Carol falou uma coisa assim, que sabe que quando eu ouço a pessoa falar coisas assim que eu gosto, eu acho bom. Eu vejo, não, tá vendo? Eu também, eu estou pensando da mesma forma, né? Então, eu estou no caminho certo. Você vê uma pessoa de uma empresa dessa, muito, muito boa, muito bacana, BR Malls, conheço a empresa, né? Você ouve ela falou uma coisa ontem lá que eu achei muito legal, até comentei com os meus alunos na aula de ontem. Alguém fez uma pergunta para ela no final da aula, da palestra dela, que era a seguinte: como é que está a questão da faixa etária na contratação da BR Malls? A BR Malls está limitando a contratação até uma faixa etária, faixa de idade, né? Porque tem muita empresa por aí que eu acho que é um pensamento meio retrógrado. Tem muita empresa por aí que ainda, sabe, coloca um certo limite ali na faixa de idade para ser contratada. É uma mentalidade arcaica, no meu modo de ver, né? Que a pessoa passou de certa idade, não serve mais para ser contratada.
Porque essas empresas com essa limitação de visão, o que elas pensam, né? Eu já vi muita empresa por aí que pensa dessa forma. Se eu contrato uma pessoa, por exemplo, um exemplo, com mais de 50 anos, a empresa vai aproveitar pouco essa pessoa aqui, ué. Porque daqui a pouco ela está se aposentando. Então, não é o que eu penso, não, tá, gente? Estou falando, eu acho que é um pensamento meio limitado. Eu já vi empresários falar isso. Estou lá conversando com o cara me solta uma pérola dessa. O cara pensa assim: se eu contrato uma pessoa com 20 anos, 20 e poucos anos, ela vai poder trabalhar na minha empresa aqui por 30, 35 anos. Se eu contrato uma pessoa com 50 anos, ela vai trabalhar 10 anos, 15 anos no máximo na minha empresa. Às vezes nem isso. E outra, o jovem tem mais vigor, o jovem tem mais força, o jovem está mais antenado com as modernidades do mundo. E eu acho isso um tanto quanto ultrapassado. Sabe por quê? Porque a empresa pode fazer uma mescla, olha só, por quê? Da mesma forma que o jovem tem as suas vantagens, eu estou querendo dizer o seguinte, os jovens têm as suas vantagens também. Tudo isso que o empresário falou lá comigo, né? Eu vou aproveitar melhor o potencial dele, ele vai trabalhar mais tempo, tá certo, com certeza. O jovem tem mais vigor físico, tá? Realmente, a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai ficando realmente um pouco cansado, a gente não dá conta daquela rotina braba de quando a gente tinha 20 anos. Então, realmente, também tem sentido, tá? Então, todas essas vantagens citadas têm um certo fundamento. Agora, a pessoa mais madura, gente, ela tem uma vivência de vida que é importantíssimo para a empresa. Importantíssimo para a empresa. Sabe? O jovem ainda não vivenciou a vida. Então, é um pensamento meio limitado dessas empresas. Ele não está pensando dessa forma. E a troca de experiência de vida? Então, tem que haver uma mescla. Porque o jovem também, quando ele estiver passando pelos problemas da vida, porque todos nós passamos, gente, não tem como. Você jamais vai contratar um funcionário que ele nunca vai perder parente, ente querido, que ele nunca vai ter problema de doença ou doença entre os seus entes queridos, câncer, tanta coisa que a gente vê as pessoas passando, filhos com problemas, e a mãe, quando ela tiver seus filhos e tal. Sabe? Então, esse pessoal mais experiente, eles são importantes também para estar ali envolvido no processo da empresa para trocar, passar para frente a sua experiência. Então, lembra que um dia eu estava falando com vocês, uma das aulas anteriores aí, eu mencionei que quando eu tinha minha equipe lá grande, né, que eu cheguei a ter uma equipe grande na outra empresa, que eu trabalhei em Copacabana, que de vez em quando eu sempre fazia minhas reuniões, né? Fazia treinamentos com esse pessoal, fazia essas avaliações de desempenho, estava sempre trocando ideias com a turma lá. Eu falava de tudo com o pessoal, gente, até de religião, de assuntos que não tem nada a ver com a empresa. Aí lembra que eu falei com vocês, mas não era para dar pitaco da vida da pessoa, não. Era para entender como é que está a vida pessoal daquele funcionário. Se ele está feliz, se ele não está, se ele está bem com a família dele, se ele não está, se tem alguma coisa que incomodando ele, porque eu tenho uma experiência de vida muito grande, muito maior do que aquelas pessoas que tem 20 e poucos anos, né? Eu sei que tem muita gente de 20 e poucos anos aí que também já passou por todos os problemas na vida já. Não é? Mas a pessoa mais madura, é muito provável, por mais tempo de vida, quanto mais tempo a gente vai vivendo, mais a gente vai passando por turbulências da vida. Então, é bem provável que a pessoa mais madura vai ter mais experiência para trocar. Então, eu tinha muita capacidade de trocar ideias com ele, contar para o pessoal as minhas experiências, igual eu já passei por perda, já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmão, eu já passei por experiências de separações, foram 2 casamentos, que já separações traumáticas, é muito complicado os momentos.
tudo que eu sofri. Já passei por crises financeiras de todas as formas, já tive dificuldades financeiras de tudo quanto é jeito de se imaginar, sabe? Então, todo problema que um ser humano... Doenças, né? Minha mãe faleceu de câncer, meu pai teve câncer de próstata, ele melhorou do câncer, mas nós passamos, minha irmã, coitada, cuidou lá, mas eu estava sempre acompanhando, eu ia lá, acompanhei todas as doenças lá da minha família toda, sabe? São momentos dificílimos na vida da gente, que a gente passa por isso tudo e consegue superar. Então, depois a gente tem possibilidade de dar o conforto para as pessoas, que as pessoas vão ter, ué. Um dia você vai ser líder de um grupo, você vai montar a sua equipe, e no meio do caminho, os seus liderados vão passar por esses problemas. Não tem como fugir disso, é impossível. Ninguém é eterno, uma hora morre. Então, a pessoa vai perder os seus parentes também. Vai ter problema de doença, de câncer e de outros tipos de doença na família também. As mães aí vão ter problema com seus filhos. Eu tenho 3 filhos. Tenho problemas também. Meus filhos, graças a Deus, são uma gracinha e tal. Mas já tive problemas com os filhos também. Moro longe dos meus filhos, sinto a falta dos meus filhos. Então, tudo isso, eu tenho uma experiência para chegar e conversar com a pessoa, para também trocar uma ideia com ela, bater um papo e tentar levar um conforto para ela, para que ela possa realmente aprender a superar o problema que ela está passando lá na vida dela, para ela desempenhar um bom resultado na minha empresa. Porque não tem como, imagina, senão seria muito prático, né? Eu contrato uma funcionária. Daqui a pouco, ela começa a ter problema com o filho dela, começa a não render. Aí, troca essa menina para mim. Ela está apresentando problema. Aí, a outra pessoa que vai vir, uma hora vai apresentar problema também. Então, substituir pessoa que está com problema não é a melhor estratégia. Você tem que ter como orientar essa pessoa para que ela supere os problemas dela e para que ela possa novamente voltar a render, voltar a ter uma boa avaliação do desempenho dela. Não é mesmo? Aí como é que você vai orientar essa pessoa? Vai pôr um garoto lá de 18 anos para orientar essa pessoa? Não quer dizer que ele não tenha condições, não. Eu sei, igual eu falei aqui, tem muito garoto, tem muita menina de 18 anos aí que são preparadíssimos para a vida. Mas o mais provável é que uma pessoa mais madura, de uma certa idade, tenha mais experiência de vida para poder compartilhar com as outras pessoas os momentos difíceis que ela passou e que ela também superou. E como ela superou aquilo. Sabe, gente? Então, é muito legal a gente... Então, a menina ontem, ela falou isso. Nós aqui contratamos, essa questão da faixa etária, a gente não pensa muito nessa coisa, não. A gente quer um bom profissional. Independente, se tem um garoto lá, novo, jovem, muito bom, cheio de energia, com um conhecimento muito grande para somar na nossa empresa, vamos contratar. Se tem um profissional mais maduro também, que tem uma vivência de vida, uma experiência muito grande também para compartilhar, vamos contratar também. Olha que mentalidade bacana da empresa. Né? Então, quando a gente vê isso, a gente tem que ressaltar, tem que falar o nome da empresa, tem que mostrar um exemplo para vocês. Né? E é para você também, eu tenho certeza que você pensou como eu aí agora, né? Que essa questão de pessoas mais maduras na empresa é importante também, ué. Então, não deve se colocar a idade como um fator limitador para a contratação. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Vamos lá, então, para a avaliação participativa por objetivos, que é muito bacana. Algumas organizações estão adotando um sistema de administração do desempenho no qual participam ativamente o colaborador e seu gerente. Esse sistema adota o relacionamento intenso e a visão proativa. E aqui ressurge a velha administração por objetivos, APO, ou alguns chamam de APPO,
A gente vai ver alguns autores chamando de APO, avaliação por objetivo, outros chamam de APPO. Às vezes é mais prático falar APO, né? APO, no inglês. A PPO, avaliação participativa por objetivos, agora com novas roupagens, e sem aqueles conhecidos traumas provocados pela antiga arbitrariedade, autocracia e contínuo estado de tensão. A arbitrariedade é só o cara avalia o colaborador, né? E contínuo estado de tensão e aflição dos envolvidos que caracterizam a sua implantação na maioria das organizações. Agora, a PPO é democrática, participativa, envolvente e motivadora. Então, a avaliação, gente, ela sempre falei isso aqui, ela tem que ser feita com o intuito principal de motivar as pessoas, buscar a pessoa a se desenvolver, a melhorar seu desempenho continuamente, a melhoria contínua. Então, vamos lá. As etapas da avaliação por objetivos. Em primeiro lugar, gente, a empresa precisa aprender a formular os objetivos, né? E de uma forma consensual. Eu vou abrir um parêntese aqui, para mostrar para vocês uma coisa interessante de como a empresa deve formular os seus objetivos. Que eu acho que muita empresa hoje ainda não entendeu o conceito da formulação de objetivos e formulam objetivos de uma maneira equivocada. E aí, em vez de motivar seu funcionário com aquilo, desmotiva. Eu vou abrir um slide branco aqui, que é como se ele fosse um quadro para a gente aqui, que eu estivesse escrevendo nele, para eu poder ir escrevendo algumas coisas para vocês. Quer ver aqui, ó? Depois eu mando esse slide separadamente. Em primeiro lugar, pessoal, você tem que entender a diferença de objetivos e metas, que muita empresa ainda não entendeu. Existe uma diferencinha entre objetivos e metas. Alguém de vocês saberia me dizer qual a diferença de objetivo e meta? Se ninguém sabe me dizer, olha só. Diferença de objetivos e metas. Olha só, diferença de objetivos e metas. Para você não esquecer disso aqui nunca, pessoal, muita gente confunde. E, às vezes, eu já vi até autores em livros aí colocando como se fossem coisas parecidas, ao mesmo conceito, e não é. Para você nunca esquecer, pessoal, olha só como você não errar. Ó. Olha só, a meta quantifica o objetivo. Depois eu vou mandar isso aqui para você. A meta dá números, prazos. Eu vou dar um exemplo para você entender. Você vai entender isso aqui já, já. Então, olha lá. A meta, ela dá números, prazos. A meta, então, ela quantifica o objetivo. Como assim, professor? Vou dar um exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo para você. Ó. A meta, ela dá números, prazos. Ó. Quer ver um exemplo aqui? Vamos supor que a empresa esteja traçando como um objetivo aumentar as vendas. O objetivo, aumentar as vendas. E a meta? Em 15% nos próximos 3 meses. Então, a empresa está programando um treinamento, a empresa está criando uma nova estratégia para aumentar as vendas, ela está fazendo o seu planejamento estratégico,
identificou que é necessário aumentar as vendas da empresa, traçou como objetivo aumentar as vendas, e é necessário, gente, que ela crie uma meta. Olha lá, então, por que eu falei que a meta quantifica o objetivo? A meta dá números, prazos, tem que ter isso. Sabe por quê? Vamos supor, gente, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. O Tyron falou assim, meta curto prazo, objetivo longo prazo. Não é exatamente isso, não. Você viu ali agora? A meta quantifica o objetivo. Olha só, vamos dar um exemplo, Tyron, olha só. Vamos supor que nós estamos falando lá do departamento de vendas da empresa, né? Estamos traçando os objetivos para o departamento de vendas. E aí, vamos supor que a empresa venda, em média, né? Em média, a empresa vende 100 mil reais por mês, um exemplo. 100 mil por mês. Aí nós traçamos como objetivo aumentar as vendas. E não traçamos uma meta, nem número, nem nada. Só simplesmente o objetivo é aumentar as vendas. Chegou daqui 6 meses, a gente para e faz uma avaliação. E aí, a empresa aumentou. Em média, as vendas agora passaram para 101 mil. De 100, passou para 101. Atingiu o objetivo? Atingiu. Ué, aumentou, não é? Não era 100, não passou para 101? Então aumentou, ué. Aumentou sim. Ninguém vai poder reclamar. Ninguém vai poder reclamar, porque aumentou. Agora, tá bom? Ué, não tinha uma meta. Porque se a gente tivesse traçado uma meta de aumentar em 15%, então tá péssimo. Então passou longe. Tinha que ter aumentado aí no mínimo para 115, 15%. Então, todo objetivo ele tem que vir junto com uma meta em números e prazos. Tem que ter um prazo também, né? Senão, ó, nós vamos aumentar em 15%. Aí chega daqui 3 meses, não aumentou. Aí também ninguém pode reclamar, porque o cara falou, mas tem que dar mais prazo. Ué, você falou para aumentar as vendas, o objetivo era aumentar as vendas. Mas tem que ter um prazo aí, ué. Em 3 meses é cura, eu preciso de mais tempo. Não se delimitou. Então, quando eu traço o objetivo, tem que vir junto uma meta, com um prazo, com um número, com um percentual, né? Outro objetivo, reduzir custo. Traçou como objetivo reduzir custo. A meta, em 20% nos próximos 6 meses. Então, a empresa tem esse semestre todo pela frente para reduzir o custo total da empresa em 20%. Quando chegar lá no final do ano, você vai poder medir. O objetivo ele tem que ser medido, Depois, senão, como é que você vai medir o negócio? Não é? Então, é por isso que é importante você entender que eu tenho empresas aí que eu vejo, elas traçam um monte de objetivos sem números, sem prazos, sem nada. E no final das contas não tem nem como cobrar do profissional, né? E aí tem um conceito interessante também, que a gente vê muito por aí. Olha um conceito legal que a gente vê, para você entender direitinho como é que isso aqui funciona. Vocês já devem ter ouvido falar de metas SMART. Vocês já devem ter ouvido falar desse conceitinho. Vamos traçar metas SMART. É um conceitozinho que já até existe, já. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui, assim, ó, para ficar mais fácil. Você entender. Conceito de metas SMART. Professor, o que é metas SMART? É só para você entender também algumas coisas que precisa existir quando você está criando os seus objetivos, as suas metas. Cada letrinha dessa diz respeito a uma característica que uma meta, um objetivo tem que ter. Primeiro, ela tem que ser, o S vem do inglês de específico. No inglês de específico. No inglês
O específico, ele não tem o S, o E, ele começa com S. Então, gente, toda meta, ela tem que ser específica. Isso aqui, ó, essa meta aqui, ela está sendo bem específica, ó. Você tem que ter o detalhe do negócio. Nós vamos aumentar as vendas em 15% nos próximos 3 meses. Então, olha só. E outra coisa, quem será responsável por aquilo? Ó, tem que ter números, prazos, responsáveis. Quem será o responsável? Porque chegou daqui 3 meses, não atingiu o número, vai cobrar de quem? Então, tem que ter uma pessoa responsável, a quem a empresa vai chegar e vai cobrar. Né? Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho como melhorar isso aqui para você. Peraí. Ó, metas SMART. Então, em primeiro lugar, tem que ser específico. Ter números, prazos, responsáveis. Né? Outra coisa, o M, a meta precisa ser mensurável. Isso aqui também faz parte, ó. Ela precisa ser mensurável. Prazo, números, percentuais. Tem que ter algo para como você vai medir depois o negócio. Aqueles indicadores lá, né, que a gente viu, tem que ter um indicador. O que mais? Ela precisa ser atingível. Gente, um outro erro que as empresas cometem. Outro erro. Tem que ser atingíveis, tem que ser específicos, os objetivos específicos, mensuráveis. Opa, peraí. Deixa eu acertar isso aqui. Depois eu vou salvar isso aqui e mando lá para vocês. Tem que ser atingíveis. Tem que ser, gente, realistas. Olha só. Um dos maiores erros que eu já vi, gente, e que eu já sofri esse problema. Deixa eu contar. O que acontece muito. Vamos pegar o exemplo aí de vendas, aí, já que nós estamos falando de vendas, né? Imagine o Tylon lá, eu contrato o Tylon, eu trabalho lá numa determinada empresa, eu sou gerente de vendas da empresa, contrato o Tylon está lá trabalhando comigo, ele é um dos representantes comerciais da nossa empresa lá, vendedor da minha empresa lá, eu treino ele e tal. Chegou o momento de eu traçar um objetivo, uma meta para ele, para o próximo ano e tal. O Tylon já está lá na minha empresa, já tem uma certa experiência com a empresa, ele sabe, vou dar um exemplo, tá? O Tylon sabe que um vendedor bom ali daquela empresa, se ele fizer um esforço ali, trabalhar direitinho, ele consegue vender, um vendedor consegue vender 50 mil reais por mês, por exemplo. Se ele trabalhar direitinho, ele consegue vender por mês 50 mil reais. Aí eu chego para o Tylon e falo assim, Tylon, agora eu tracei uma meta nova para você, para o próximo ano. Próximo ano agora você vai ter que vender em média por mês 150 mil reais. Acabou. Para ele, a hora que ele ouvir isso, já foi uma ducha, um banho d'água fria já, que eu julguei nele, que ele sabe que um vendedor naquela empresa, naquelas condições, o cara fizer um esforço, vende 50 mil por mês em média. Como é que ele vai vender 150 mil? Sabe o que ele vai fazer? Ah, é isso, então ele vai sentar na cadeira, e ele nem vai se esforçar. Porque ele sabe que nunca ele vai bater aquela meta que aquela empresa está passando para ele. Gente, e eu estou falando isso, eu já vi isso acontecer, mas demais. A empresa chega, estabelece uma meta para a pessoa, que a própria pessoa e todo mundo ao redor vê que jamais a pessoa vai atingir aquela meta. Gente, uma meta que você não tem condição de atingir, é melhor nem você traçar, porque aquilo lá vai desmotivar a pessoa. Aquela meta, a meta, gente, ela tem que ser desafiadora. Ela tem que ser desafiadora. Ela tem que ser motivadora.
que significa isso? Se eu virar para o Tyron lá nesse exemplo, nessa empresa, virar para ele e falar assim, Tyron, olha só, você sabe que um vendedor aqui, em média, ele consegue vender, se ele fizer um esforço, 50 mil reais por mês. Eu estou traçando uma meta nova para você. É um desafio. Próximo ano agora, você vai ter um desafio de vender, em média, 70 mil reais por mês. Mas, se você atingir essa meta sua, conseguir manter essa média de 70 mil reais por mês, você vai ter uma premiação, assim, assado. Você vai ter participação no lucro, você vai ganhar isso, você vai ter uma série de premiações, vai ganhar viagem, vai ganhar... Aí o Tylon vai virar e vai falar assim, opa, vamos lá, eu vou dar conta. Se uma pessoa vende 50 mil, por que eu não consigo vender 70? E se eu vender 70, eu vou ter participação no lucro, eu vou ter premiação, eu vou ter viagem, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Aí eu estou desafiando ele, a meta está sendo desafiadora, ele vai estar motivado, vai correr atrás, vai fazer um esforço para tentar vender aqueles 70 mil reais por mês. Ele sabe que uma pessoa normal consegue vender 50. Ele vai fazer um esforço tremendo para conseguir bater os 70 mil e ganhar a premiação lá. Então, gente, a meta ela tem que ser atingível. Não adianta você estabelecer uma meta e a pessoa olha e fala assim, eu nunca vou bater essa meta. E uma outra coisa, ó, que complementa, ela tem que ser realista. É isso aqui, ó. Ser atingível. Tem que ser realista. Não adianta, gente. As empresas ficam criando metas muito fora da realidade. Ó, tem que ser atingível, tem que ser realista, dentro da realidade da empresa, dentro da realidade daquele profissional, né? E, por fim, gente, ela tem que ser temporal. Tem que ter um tempo. Eu já falei ali, tem que ter um prazo. Se eu não estabeleço um prazo, ó, tem um horizonte de prazo, né? Tem que ser realistas. Ó, que bonito, professor. Depois manda isso aí para mim, mando, pode ficar tranquilo. Então, gente, olha só. Importantíssimo, nós estamos falando aqui de avaliação por objetivos, né? Por isso que eu entrei nesse assunto aqui, não estou mudando o foco da nossa aula, não. É para você entender que empresas aí, elas às vezes adotam esses sistemas de avaliação de desempenho por objetivos, mas a empresa não sabe criar objetivos. Objetivos, eles têm que estar dentro disso aqui, ó. Tem que ter uma meta que quantifica o objetivo, tem que ter números, prazos, tem que ser objetivos específicos, o mais específico possível, prazos, números, percentuais responsáveis, tem que ser mensurável, ter números, né? Ela tem que ser atingível, tem que ser realista. E ela tem que ter um horizonte de tempo, tem que ter prazo, né? Senão, não adianta nada. Voltando aqui, então, pessoal, ó, vamos voltar lá para a nossa aula. Vocês aprenderam que tem que se formular esses objetivos de uma forma, dentro de uma metodologia. Tem que haver, gente, o comprometimento pessoal quanto ao alcance daqueles objetivos, conjuntamente formulados. E a empresa, para formular esses objetivos, tem que ser em conjunto ali com a pessoa. Vou chamar, como eu falei, dei o exemplo ali do Tyron ali, ó. Vou chamar o Tyron, vou passar para ele um novo objetivo, a nova meta dele para o futuro. Ele vai ter que vender aqueles 70 mil. Ele tem que estar de acordo com aquilo. Sabe? Não adianta eu passar um objetivo e ele falar assim, ó, isso aí não dá, eu não consigo bater, e eu querer insistir com isso. Sabe? Eu virar para ele, não, você vai ter que vender 70 mil, você vai ter que vender 150 mil. Ele vai virar para mim e vai falar, ó, Eduardo, o mineiro, infelizmente, 150 mil está fora da realidade, eu não consigo vender. Aí eu vou insistir com ele, não, vai lá, vai, se você está de corpo mole, faz um esforço lá, você vai... E querer forçar ele, isso tem que ter um consentimento dele, um comprometimento dele. Se eu chego num acordo, tem que ser um acordo, eu chego, ó, Tyron, 70 mil, você acha que consegue isso?
Ele falava, ó, é um desafio, mas vamos tentar. Ele tem que se comprometer com aquilo, né? Negociação sobre a alocação de recursos e meios necessários. Então, ele pode, o Tylon pode, nesse exemplo nosso, virar e falar, tá, Eduardo, tudo bem, você tá estabelecendo uma meta para mim desafiadora, 70 mil. Eu acho que está, né, é um pouco acima do que a média, mas está alcançável. Só que para isso eu preciso de mais recurso. Eu preciso de ter um laptop para poder trabalhar melhor, para poder chegar e fazer uma apresentação lá para o cliente. Eu estou precisando de um smartphone novo da empresa, que eu fico usando o meu smartphone, gastando os meus créditos aqui para ligar para o cliente. Então, eu preciso que a empresa me ajude. Eu posso muito bem bater os 70 mil. Beleza, eu acho um bom objetivo, eu acho uma boa meta, mas eu preciso de recurso. Eu preciso de um assistente para estar aqui me ajudando com as entregas das malas diretas, com isso, com aquilo. Então, tem que haver uma negociação. Tem a empresa, não adianta, gente, muita empresa por aí afora sai traçando meta, objetivos e meta para funcionário e não está nem um pouco preocupado se os recursos que o funcionário utiliza são suficientes para ele bater aquelas metas, para ele atingir aqueles objetivos. Então, a primeira coisa de tudo, a empresa tem que virar e falar, olha só, estou traçando uma nova meta para você. O que você precisa para que essa meta seja atingida? Que tipo de recurso? Como a nossa empresa pode ajudar você? O material que você trabalha é suficiente? Os equipamentos que você trabalha são suficientes? Né? Os recursos que você utiliza hoje são suficientes? Né? Então, gente, aí a empresa também fazendo a parte dela, a pessoa se comprometendo, tem que ter o desempenho da pessoa, né? Que aí, imagina, eu negociei com o Tylon, eu tracei com ele um objetivo que ele se comprometeu, ele me fez exigências de recursos, aí eu peguei e falei, não, então tá bom, então você precisa de um laptop, você precisa de um smartphone, você precisa de um assistente, eu vou te dar. Estou providenciando tudo para você. O RH providencia lá um assistente lá para o Tylon, financeiro. Fulano, ó, eu preciso aqui de um laptop, eu quero, até semana que vem eu quero aqui um laptop, eu quero o smartphone que ele está precisando, estou te dando, então, os recursos necessários que você precisa, agora, eu quero desempenho, agora não vai ter o que reclamar. Final do ano, essa meta não for atingida, nós vamos sentar, vamos conversar. Você vai estar sendo avaliado, né? E normalmente, gente, muitas empresas aí, elas estabelecem uma meta de corte, né? O funcionário tem uma meta lá. No final do ano, ele não atingiu a meta, mas ficou próximo. Até um determinado percentual ali é aceitável. Se o funcionário ficou abaixo de um determinado desempenho lá, muita empresa tem uma meta de corte. Abaixo do desempenho tem que substituir a pessoa. Ela está muito aquém das metas que são estabelecidas. Não dá, vamos providenciar um outro recurso humano, né? Constante monitoramento de resultados e comparação com os objetivos. Outra coisa que as empresas fazem errado e que eu já cansei de ver. Olha o que as empresas fazem de errado. Chega no início do ano, traça lá os objetivos e as metas dos setores. E aí, passa o ano inteiro sem olhar aquilo, sem acompanhar, sem estar tendo uma medição e ter uma comparação com o que foi traçado. Aí, a hora que chega no final do ano, é que ela faz uma avaliação geral, aí vê que todo mundo ficou muito abaixo das metas, chama todo mundo, passa um sabão coletivo em todo mundo, manda uma parte de gente embora, e aí tudo bem, as pessoas não atingiram suas metas e tal, mas a empresa deixou para fazer essa aferição, essa comparação, em dezembro. Ué, não é assim que se faz, ué.
né? Eu tracei uma meta para os meus funcionários cumprirem ao longo do ano, né? Eu tenho que ir mês a mês, ou no mínimo a cada trimestre, eu tenho que parar, medir, comparar e, de repente, tomar ações corretivas. Eu tinha a meta lá, vamos pegar o exemplo do Tyron lá, desculpa eu ficar usando o nome do Tyron aí, né? É um exemplo nosso. Peguei para o Tyron lá e falei, meu, Tyron, você tem uma meta de 70 mil por mês. Tá, eu combinei isso com ele e acertou. Chegou lá em março, no mais tardar, no final de março, eu já tenho que ver. Em janeiro ele vendeu 70 mil, fevereiro ele vendeu 70 mil, março ele vendeu 70. Se tiver vendendo, beleza, chamo ele, parabéns, botar, tá no caminho certo. Janeiro você vendeu 69 mil, ficou um cabelinho lá para dar a meta. Fevereiro você atingiu a meta, vendeu 70. Agora, em março, você também ficou próximo a 68. Nós tá faltando algum detalhe para acabar de corrigir. Vamos entender o que está faltando para você até superar esses 70 mil, mas está no caminho certo, né? Agora, se ele vendeu 50 em janeiro, 52 em fevereiro, aí eu já tenho que chamar, Tyler, peraí, Tyler, a gente está indo no caminho errado, né? Nós tínhamos traçado 70 mil. Por que não está atingindo? Eu tenho que, ao longo do percurso, entender o que está acontecendo. Que aí ele também vai dar a versão dele, os recursos não foram suficientes, está faltando mais algum outro tipo de recurso, o que está faltando? Né? Ou aquela meta foi muito audaciosa, realmente pode chegar à conclusão, e as metas também, gente, elas têm que ser flexíveis, pode de repente rever. Chegou em março, percebeu que não está batendo as metas, está passando longe. Realmente ele está vendendo lá na casa dos 50 mil. Então, eu tenho que chegar e ter uma conversa com ele, uma prévia de uma avaliação, para poder entender. De repente, a gente pode chegar a uma conclusão que realmente 70 mil era uma meta fora da realidade. Realmente, já... Aí, de repente, eu posso chegar, recombinar com ele, pactuar com ele uma nova meta, mexer nesse plano, né? O importante é que eu tenha uma meta para ele que ele realmente possa atingir, seja boa para a empresa, seja factível para ele. Então, de repente, vamos tentar então estabelecer uma meta de 60 mil. Tá? Eu vou querer um desempenho melhor seu, eu quero um esforço maior seu. Eu te dei os recursos que você exigiu, né? Mas a gente está vendo que esses 70 estão um pouco acima do que realmente é o atingível. Mas vamos tentar trabalhar, então, com 60 mil, porque você vendeu 55. Gente, se vendeu 55 para atingir os 60, é só mais um esforço seu. Então, gente, ao longo do ano eu tenho que acompanhar. Não adianta, imagina, o coitado do Tyler, aí eu estabeleci a meta de 70 mil. E esqueço daquilo. Quando chega lá em dezembro, aí é que eu chamo ele. Tyler, bonito, hein, meu filho? Bonito, hein? Você não tinha meta de 70 mil por mês? E ficou na casa dos 50 mil por mês, velho. Aí eu passo aquele sabão nele, ou então, de repente, mando ele embora. Ué? Né? Eu não tive nenhum tipo de acompanhamento, não dei nenhum feedback para ele ao longo do ano. Quando chega no final do ano, eu simplesmente chego e mando ele embora. Ou, se não, passo um sabão nele lá, feio lá e tal, chamo ele de incompetente, igual eu já vi a empresa fazer. Gente, aí você está fazendo tudo ao contrário do que manda essas teorias motivacionais. Essa meta sua está sendo desmotivadora. Você, em vez de motivar o funcionário, você está acabando com a motivação do funcionário, com a vida desse funcionário. E, de repente, não é ele que está errando, não. É você que não está sabendo. Você não está sabendo conduzir a coisa, não está sabendo criar coisa certa. E, gente, dá lá, por fim, retroação. Então, é constante monitoramento dos resultados para dar um retroação, feedback. É ao longo do ano, o tempo todo, mês a mês,
trimestre a trimestre, tem que estar havendo uma avaliação e um feedback, uma retroação, uma conversa, para a gente analisar em conjunto, analisando em conjunto o que está acontecendo, se aquela meta está se caminhando para a gente concretizar no final do ano, para tentar tomar ações corretivas. Então, gente, olha para você ver como é importante a gente ver essas teorias que existem por trás disso tudo, né? A avaliação de desempenho, ela é muito mais complexa do que a gente imagina e que as empresas fazem. Existem umas metodologias aqui muito boas para a gente poder utilizar nas organizações que a gente trabalha, né? Que se a empresa fizer isso aqui direitinho, bonitinho, como manda o figurino, a chance de sucesso aumenta consideravelmente. Então, gente, nessa concepção, a avaliação do desempenho começa não pela apreciação do passado, mas pela focalização no futuro. Ou melhor, está mais orientada para o planejamento do desempenho futuro do que para o julgamento do desempenho passado. Olha, conceito legal. Estou traçando as metas aqui para ele, para o futuro. Vou começar a acompanhar com ele o desempenho dele para ver se lá no futuro ele vai conseguir atingir os objetivos dele. Se a gente perceber que hoje houve alguma coisa qualquer que foi planejada equivocadamente, porque ele não está atingindo o resultado esperado, a gente ter como mexer nisso aí, adaptar, corrigir, acertar, para que ele consiga lá no futuro atingir o desempenho que a empresa precisa, que vai ser bom para ambas as partes, né? E não fica somente nisso. Procura orientar o desempenho para metas e objetivos previamente negociados e fixados. Procura cercar o colaborador de todos os recursos necessários para a sua adequação e adequada consecução. Procura medi-lo com parâmetros adequados e comparativos. E, sobretudo, procura dar-lhe consciência pela constante retroação e avaliação contínua. Tudo para assegurar um desempenho conforme as necessidades da organização e os objetivos de carreira do avaliado. Olha que bacana! Aí tem um resuminho aqui, ó, né? Que o Renato faz lá no livro dele, um resuminho de tudo isso que a gente falou. Como é que funciona esse modelinho aqui do processo de avaliação participativa por resultado, por objetivo? Ó, você primeiro cria objetivos. Quando eu falo objetivos, gente, lembre-se que é objetivos e metas. Para o departamento, né, e a empresa, gente, ela ainda cria objetivos para a empresa como um todo, para os setores, os departamentos e metas individuais. Sabe? Então, quando eu falo lá de metas, os objetivos têm que ser específicos, até nisso, a empresa ela vai traçando objetivos o mais específicos possíveis. Tem um objetivo da organização como um todo, o objetivo do departamento, e para aquele objetivo do departamento ser atingido, você estabelece objetivos individuais. Não é? Quando você criou esse passo aqui, traçou os objetivos, você cria um plano de ação, né? Então, vamos sentar, vamos ver se os recursos utilizados são suficientes, como que o funcionário vai atingir aqueles objetivos, o que é necessário, que tipo de recurso é necessário, quais as metodologias ele vai aplicar, traça um plano de ação. Você tem que ter constantemente a revisão do progresso, como eu falei, tem que haver constantemente uma avaliação. Não espera chegar no final lá do ano para fazer essa avaliação. Cria ações corretivas. Aí, se você percebeu que a meta não está sendo atingida, o objetivo não está sendo atingido, cria uma ação corretiva. Volta lá, refaz os planos, ó. Tá vendo? Olha que bacana. Você revisou, avaliou, não está atingindo.
toma algum tipo de ação corretiva, volta aqui, refaz o planejamento, tá? E aí, faz a avaliação global do desempenho, traça os objetivos para o próximo período. Sabe? Então, ele vem em ciclo. Ele vem em ciclo. Próximo slide já é avaliação 360 graus. Então, gente, é bem legal a gente entender esses conceitos, tá? Eu acho eles, assim, interessantíssimos. Saber aplicar isso aí dentro desses critérios. Tem vários livros. Isso é muito comum você ver em livros de planejamento estratégico, sabe? Tem muito material na internet aí falando de aplicação de objetivos e metas, como fazer isso. Se você jogar lá no Google, no YouTube, metas Smart também, procura saber para você ver um monte de vídeos bacanas, dando ainda mais até detalhes de como você criar essas metas Smart aí, né? Como atingir sucesso com isso, tá? E aí, pessoal, para a gente encerrar essa nossa primeira partezinha aqui, eu vou dar um intervalinho daqui a pouquinho, para a gente encerrar já a unidade 1 toda, vamos falar aqui sobre avaliação 360 graus. Eu já havia, lá no passado, falado um pouco com vocês. Vou dar um pouquinho mais de detalhes e vou mostrar vantagens e desvantagens dessa avaliação, desse tipo de avaliação, né? Que aí a gente encerra toda a unidade 1, eu dou um pequeno intervalo, vou tomar um cafezinho rápido, pegar minha água, vou iniciar com vocês a unidade 2 hoje, tá? Então, avaliação 360 graus, trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular, por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. É uma forma mais completa de avaliação pelo fato de produzir diferentes informações vindas de todos os lados. A avaliação 360 graus proporciona condições para que o colaborador se adapte e se ajuste às várias e diferentes demandas que recebe do seu contexto de trabalho ou de diferentes parceiros. O avaliado, contudo, fica na passarela sobre os olhos de todos, o que não é fácil às vezes, né? A gente vai ver que uma das desvantagens dessa avaliação é que a empresa tem que tomar um cuidado tremendo, que de repente pode não ser todo mundo que esteja preparado para passar por esse tipo de avaliação, né? Que a gente vai ver ali, você vai estar sendo avaliado por uma série de pessoas, vamos ver quem são. E aí, então, olha lá, pode se tornar vulnerável se não for bem preparado ou não tiver a mente aberta e receptiva para esse tipo de avaliação, ampla e envolvente. Então, há que se tomar alguns cuidados, tem que preparar o pessoal, tá? Então, vamos ir lendo aqui, vamos ver, a gente vai ver as vantagens e desvantagens disso, vamos dar mais detalhes. Quem avalia, então? Olha lá, gente, ó. O avaliado, a pessoa, ela faz a autoavaliação dela, tá? Então, isso aqui envolve até os conceitos todos que a gente viu, olha lá. O avaliado faz a autoavaliação, o gerente direto dele faz a avaliação do avaliado, os executivos fazem a avaliação do avaliado, seus colegas do mesmo nível, seus pares, fazem a avaliação, subordinados, se ele já tem um cargo de liderança e tem pessoas abaixo dele, as quais ele lidera, seus subordinados o avaliam também. Então, olha só, ele é avaliado pelo gerente de cima, pelos subordinados de baixo, clientes internos, pessoas de outros departamentos que têm contato com ele no dia a dia, participam da avaliação. Clientes externos, gente. Clientes que o colaborador presta serviço, presta atendimento. Fornecedores, né, que tem contato. Fornecedores que tem... Todo mundo aqui, gente, tem que ter contato com a pessoa no dia a dia. Tem que fazer negócio com a pessoa. Tem que trabalhar com ela, né? E outros gerentes de outros departamentos. Gente, então é uma avaliação, assim, completíssima,
sabe? Por isso é que eu falei, a gente vai ver, tem que ter um certo preparo, isso tem que ser, tem que desenvolver realmente uma metodologia para se fazer essa avaliação, tem que preparar o colaborador para ele passar por esse tipo de avaliação. Não é aconselhável você chegar de cara e já fazer uma avaliação dessa com a pessoa sem ter feito com ela uma preparação prévia, explicar para ela tem que entender como é que será esse processo de avaliação, tem que ser o mais transparente possível, ela saber quem vai estar avaliando ela, porque senão você corre um risco tremendo do tiro sair pela culatra, você dá um tiro no pé. Em vez dessa avaliação vir a ser motivadora, ela vira a ser desmotivadora. O avaliado, imagina, virar e falar, no final das contas, ele fala, eu não sabia que eu ia ser avaliado por fulano, eu não sabia. Né? E aí ele não teve uma avaliação muito boa, em vez de ele ficar motivado, ele se desmotivou. Então, tem prós e contras, para a gente poder encerrar. Acredito que seja o último slide. Sim, a gente encerra a unidade 1, eu dou um intervalinho. As vantagens, os prós da avaliação 360. O sistema é mais compreensivo e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. Então, não é só o gerente que está avaliando, não é só a pessoa que está, ela com o gerente ali, os dois fazendo a avaliação. Tem múltiplas perspectivas, a pessoa está sendo avaliada de todos os lados, de todos os ângulos. Por isso que é chamada 360 graus. A qualidade da informação é melhor. Você está tendo avaliação de cliente interno, de outros colaboradores, do subordinado, de fornecedores, de outros gerentes. Né? Complementa as iniciativas da qualidade total. Muita empresa, quando ela entra para a adoção dessa qualidade total, um programa de qualidade total, elas vão adotar esse sistema de avaliação de 360 graus, enfatiza os clientes internos e externos e o espírito da equipe, toda a equipe vai estar avaliando. A retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do avaliado. A pessoa está sendo avaliada de todos os ângulos, ela vai ter muito mais capacidade de se autodesenvolver, ela vai estar tendo feedback de várias formas. Agora, tem desvantagens. O sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações. Tem que haver um preparo, tem que se buscar a metodologia precisa, as ferramentas necessárias, né? A retroação pode intimidar e provocar ressentimento no avaliado. Tem que tomar cuidado para que isso não ocorra, né? Porque imagina, quando você fala com um avaliado, vai estar sendo avaliado 360 graus, cliente externo, cliente interno, os outros gerentes, outros pares, fornecedores, todas as pessoas vão estar avaliando, pode causar um medo na pessoa aí, desse tipo de avaliação. Ela tem que ser preparada para isso. Pode envolver avaliações conflitivas, emitidas sobre diferentes pontos de vista. Então, gente, o gerente vai ter um ponto de vista, o seu subordinado pode ter um ponto de vista um pouco diferente, cliente externo também pode ter um ponto de vista também diferente. Tem que tomar cuidado, né? Quando receber o retorno das avaliações, tomar cuidado para comparar os tipos de avaliação, de retorno que está sendo dado. O sistema requer treinamento dos avaliadores para funcionar bem, né? E as pessoas podem fazer conluio ou jogo para dar a avaliação inválida para outras pessoas. Tem que se tomar um cuidado também, a empresa, na hora de envolver as pessoas que vão fazer a avaliação, e outra, na hora que receber o resultado. A empresa tem que tomar o cuidado de perceber ali se aqueles resultados daquelas avaliações, as pessoas não combinaram. Eu já vi isso acontecer em empresas aí. As pessoas internas estavam com algum ressentimento daquela pessoa que ia ser avaliada e combinaram conluio ali, né? Que o autor está querendo dizer. As pessoas podem fazer conluio ou um jogo
elas podem fazer uma combinação para fazer uma avaliação negativa, para prejudicar a pessoa. Estão querendo tirar a pessoa da empresa, não gostam dela por algum motivo. Às vezes a pessoa é muito exigente, cobra demais, sei lá. E aí, de repente, a empresa tem que tomar o cuidado de perceber que aquela avaliação não foi combinada, né? E se perceber que está havendo algum tipo de interferência, né? Houve algum tipo de combinação, tentar identificar o porquê que houve. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de avaliação. Ela pode ser muito boa, muito benéfica, mas se for mal feita, se não for bem preparada, né? Se não usar as metodologias precisas, podem ser prejudiciais. Gente, nós vamos fazer na prova, nossa prova, eu tenho um exercício sobre esse tipo de avaliação, que aí eu estou dando um site lá onde vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão desenvolver um pedacinho de uma avaliação de desempenho. Então, tem uns exercícios bem legais que a gente ainda vai fazer pela frente, tá? Nossa próxima atividade também, a gente ainda volta falando desse tipo de avaliação, tá? Porque depois a gente vai misturando uma coisa com a outra, né? Então, a gente vai ver isso de uma forma mais bem aplicada também, para que você entenda realmente o funcionamento disso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso pegar uma água, minha voz, ela ultimamente é muito ruim, tem dado muita aula, muito treinamento lá na empresa, por isso que eu bebo tanta água. Eu já vou dar logo um intervalinho de 10 minutos, volto às 10 horas, vou me abastecer de água, vou tomar um cafezinho rápido ali, você também, tomar uma água, tomar um cafezinho rápido, se ir no banheiro se for preciso. 10 horas eu estou voltando, aí eu tiro, vejo se tem alguma dúvida sobre esses assuntos que nós finalizamos. Se não, vou iniciar a unidade 2 também, que é muito legal. Vou dar um chute inicial nela. Tá bom. É, professor. Oh, então tá a galera toda aí, que bacana. Cláudia, Josiele, Patrick, Maria Lucineide, por favor, é só assim. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Se alguém puder falar, eu sei que aqui está um pouquinho difícil para eu ouvir, mas dá para ouvir sim. Se ficou alguma dúvida sobre essa... Porque nós encerramos a unidade 1. Sobre essa avaliação por objetivo, sobre essa avaliação 360 graus, se tinha alguma coisa que vocês queriam perguntar. Infelizmente, nós estamos com um tempo um pouquinho curto, né? Esse segundo semestre ele é curto demais. É muita matéria para a gente ver em pouco tempo. Então, às vezes, eu fico aqui só falando, correndo, e de repente, não tenho dado oportunidade para você se expressar. Mas aí eu queria, então, aqui aproveitar. Nós estamos começando uma nova unidade. Se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa, de repente tem alguém aí que possa, de repente, até dar algum exemplo lá da empresa que trabalha, algum tipo de avaliação que é feita lá. Não é para ficar aqui falando mal de empresa nenhuma, não, é para a gente poder trocar informações. Tá tudo bem? Não ficou dúvida nenhuma? Alguém gostaria de falar algo? Então, professor, as aulas estão sendo bem claras e eu acho que os assuntos estão sendo bem abordados. O BSC ficou ainda, acho que foi corrido um pouco a explicação, mas a gente vai fazer a PS e talvez isso vá tirar um pouco mais das dúvidas. A gente ainda não começou a fazer a PS, meu grupo e tal. Aí semana que vem, caso eu tenha alguma dúvida, eu tiro com você. Pode. Certo? Eu tenho uma dúvida quanto ao lançamento da prova. Vai ser a partir de outubro que vocês vão começar a lançar? A gente vai ter 2 semanas para fazer ou apenas uma? Sabe informar? Deixa eu te falar. Deixa eu ver aqui, eu confesso. Como eu te falei, ontem foi um dia um pouquinho turbulento para mim, porque meus filhos viajaram, foi aquela confusão. Eu, além de ter que fazer um monte de coisa, trabalhada, fui acompanhá-los lá para eles pegarem lá o ônibus e tal. E eu confesso para você que ontem é que eu recebi uma informação da faculdade com relação a provas, mas eu confesso que eu deixei para ler hoje, não tive nem tempo. Mas eu li por alto, eu vi por alto aquilo, porque foram
é um grupo de professores, né? Então a coordenação mandou um aviso de como que deve ser postada a prova, e aí foram um monte de professores comentando, era tanta coisa. Eu cheguei aqui em casa já em cima da hora de eu dar minha aula, foi uma confusão que eu falei, amanhã eu vejo o que eles estão comentando sobre o prazo das provas. Mas eu vi por alto aqui, eu li pelo menos lá um primeiro comunicado, vai ser igual ao período do semestre passado, mas a gente vai postar com uma semana. Então, eu acredito, a nossa prova, deixa eu ver aqui oficialmente a data da nossa prova. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Ó. Peraí, eu achei que eu tinha clicado para sair do negócio. Peraí. Rapidinho que eu já vejo agora. Ó, a nossa prova, se eu não me engano, a data limite para você me enviar é dia 2. É a mesma data da PS, não é isso? Dia 2? Nós vamos ter esse resto de aula hoje, vamos ter a aula da semana que vem toda, que eu vou já dar uma adiantada boa na unidade 2. E aí, então, vamos combinar uma coisa, então? Vou deixar já pré-combinado com vocês. Eu vou ler tudo que eles mandaram, comentaram lá ontem lá, mas eu já vou deixar pré-combinado com vocês. Na semana que vem, lá pela quarta, quinta-feira, eu já posto a prova, que é o dia 23, 24. Na sexta, que é a nossa última aula, eu dou uma finalizada na matéria e já explico toda a prova, como é que ela deve ser feita para vocês. Vocês vão ter uma semana para me entregar. Mas a prova, uma semana é o suficiente, tá? A minha prova não é lá complicada, não. Eu vou tentar ver se eu vou ver com a coordenadora se eu posso pôr antes. Se eu puder postar minha prova antes, tá? Eu vou ver isso direitinho lá, o que eles comentaram, qual foi realmente as instruções. Vou me certificar hoje, eu prometo para vocês que hoje eu dou um retorno. Vou me certificar com a coordenação. Se eu já posso, de repente, semana que vem, tipo no início da semana que vem, dia 21, 22, já disponibilizar a prova para vocês já irem dando uma olhada, já irem dando uma pesquisada. Aí, na nossa outra aula da semana que vem, dia 25, tiro todas as dúvidas para vocês, acabo de esclarecer tudo para vocês sobre a prova. A prova não vai ser muito pesada, pode ficar tranquilo, a provinha tranquila de fazer. E aí vocês me encaminham a prova no dia 2. Pode ser assim? Pode ser, mestre. Tá? Fica eu dou um retorno hoje no grupo para vocês. Oi? E fica até melhor para a gente um prazo maior mesmo. Espero que a coordenadora possa. Eu entendo bem o lado de vocês, eu sei, fica tranquilo. Me aguardem hoje, eu prometo que hoje eu dou um retorno para vocês. Sabe? Eu vou só me certificar com a coordenação, vou ver lá o que eles conversaram ontem, lá, o que ficou acertado, e hoje eu dou um retorno aí. Eu vou ver se eu posso já postar logo no início esse final de semana eu termino de acertar os detalhes da prova e já postar logo para vocês o quanto antes. Tá? Mas hoje eu dou um retorno. Obrigada, tá? obrigada. Gente, tem mais alguém aí que gostaria de perguntar alguma coisa, de algum esclarecimento sobre algum ponto da matéria que de repente não ficou claro? Se ninguém tiver agora nenhuma dúvida, eu vou dar sequência, que aí eu já vou só iniciar a unidade 2 hoje aqui, vou até ser um certo ponto, e já libero A minha dúvida é com o trabalho. Preciso entrar em contato com o meu grupo. Tá, mas você tem alguma dúvida que eu possa te ajudar? Poder resolver isso. O tema já está liberado, né? Você já colocou o tema que você quer que faça, não colocou? O tema? Isso. Da nossa APS? Isso. Então, a APS já está lá liberada lá, ué. Eu expliquei ela semana passada.
Hã? Sim, eu olhei. Eu dei uma olhada. Então, meu problema é com o meu grupo. Vou ter que resolver isso com o grupo, a gente realizar logo essa semana o trabalho. O trabalho é só preencher uma planilha lá com os objetivos e tal, com os indicadores. Não é tão desgastante, não. Você ainda tem até o dia 2 ainda para me enviar. Rose, se você tiver depois, tenta conversar com o grupo, faz um contato com o grupo, tenta se ajustar com o grupo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me acionar no WhatsApp esse final de semana. Vocês me desculpem, como eu falei agora mais cedo, eu estava com meus filhos aqui em casa passeando esses dias. Então, de repente, se em algum momento alguém me mandou alguma mensagem, eu demorei para responder, às vezes, ou teve uma aluna que eu me lembro, que eu estou até tendo que pesquisar aqui, de uma outra turma. Depois eu lembrei que eu me esqueci de responder a dúvida da menina, mas é porque eu estava com os filhos aqui em casa, estava um pouco turbulento. Eu tinha que sair cedo para trabalhar, voltava aqui em casa, fazia almoço, voltava para o trabalho, vinha de tarde, dar aula, depois fazia janta. Então, quem é dono de casa aí sabe como é que é uma vida dessa. Então, mas agora, meus filhos já foram, esse final de semana eu vou estar aqui em casa por conta de aluno. Por conta, eu não vou sair, vou ficar aqui em casa planejando aí minhas aulas para frente, vou estar o tempo todo no meu WhatsApp aqui, qualquer dúvida que você tiver com relação à atividade, se não quiser falar no grupo lá, pode me mandar um WhatsApp lá no particular, eu não me incomodo. Tá, Rose? Tá bom, pessoal? Qualquer um de vocês aí, tá? Então, vamos lá, deixa eu iniciar a unidade 2 aqui. É só um chute inicial nela, para a gente tentar dar uma adiantadinha, para ficar fácil na próxima aula, de eu avançar o máximo que eu conseguir aí. Muita coisa, né, gente? Nós até falamos, né, de alguma coisa, a gente já vem falando, né? Quando a gente está falando de avaliação de desempenho, a gente acaba também envolvendo o assunto treinamento e desenvolvimento. Então, alguma coisa eu já falei, mas vamos recapitular tudo, vamos ver o que está escrito aí nessa teoria. Ó, eu uso como livro base, é o livro do Chiavenato, que eu mandei para vocês lá, o livro em PDF. Vocês podem observar lá, a maioria dos slides é tirado do livro do Chiavenato, eu coloco no rodapé da página, do rodapé do slide, a página de onde eu tirei aquela informação, e caso o aluno viu minha explicação aqui, viu o slide, e depois ficou na dúvida, e às vezes o slide, ele é um resuminho ali, né? Resuminho. Quer maiores detalhes e tal? Vai lá no PDF que eu mandei, tem a página lá, você vai ver toda a teoria do Chiavenato lá. Tá? Alguma coisa eu peguei do livro aqui de treinamento e desenvolvimento de pessoas do Raymond, mas não há necessidade de você se preocupar com esse livro. Eu estou tentando ver se eu consigo esse livro em PDF também. Conseguindo, eu mando, mas não vai fazer falta para você se você não tiver acesso a esse livro, não. O material as coisas que eu tirei desse livro, está tudo aqui no meu slide aqui. Nós vamos explicar isso tudo, os detalhes para vocês, tá? Se eu conseguir ele em PDF, eu mando. Tem alguma coisinha também que eu tirei desse livro da FGV, que é de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas, tá? Alguma coisinha ou outra aí eu tiro do livro. Tá? Então, vamos lá, então. Vou começando, vou lendo, como eu sempre faço, né? Vou dando uma lida, a gente vai parando, vai esclarecendo, vou até um determinado momento, fica fácil para a aula que vem a gente embalar. As pessoas constituem o principal patrimônio das organizações. O capital humano das organizações, composto de pessoas que vão desde o mais simples operário ao seu principal executivo, passou a ser uma questão vital para o sucesso do negócio. E também o principal diferencial competitivo das empresas bem-sucedidas. E já vim falando isso com vocês desde o início das nossas aulas. Eu tenho uma turma aí de gestão de recursos humanos que eu ainda pego textos
de vários autores, todos falando algo parecido com isso aí, ó. As organizações modernas hoje entenderam que o ser humano passou a ser a chave da atenção. Vídeo do Valdez Ludovic, que eu compartilhei lá no início das nossas aulas, Valdez fala também, as organizações entenderam que o ser humano é a chave da inovação, que o ser humano é que inova, o ser humano é que traz inovação. As máquinas, lógico, elas são importantíssimas, mas quem cria as máquinas são o ser humano. Quem comanda as máquinas são o ser humano. Quem atende cliente são os seres humanos. Quem traz, né, inovação, criatividade para dentro da empresa é o ser humano. Então, gente, principalmente nesse mundo atual que a gente vive agora depois da internet, que esse grande movimento ele começou a ser feito a partir dos anos 90. 1990 foi um marco. Eu já tinha falado isso com vocês lá, né? Olha o texto aqui, Avenato. Ó, em um mundo mutável e competitivo, em uma economia globalizada, sem fronteiras, as organizações precisam se preparar continuamente para os desafios da inovação e da competitividade. Porque as empresas passaram a viver num mundo globalizado e altamente competitivo. Antes da internet, né, gente? Antes da internet, a comunicação pelo mundo era muito arcaica. O negócio revolucionou. Então, as empresas passaram a fazer negócio com o resto do mundo todo em questão de segundos, com o advento da internet. Foi uma mudança, assim, muito, muito drástica. Né? Hoje, a empresa hoje está abrindo suas portas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em São Paulo, está competindo com a empresa lá da China. E outra, os hábitos também de consumo das pessoas mudaram radicalmente. Estava aqui em casa com meus filhos, como eu falei aqui, eu fico observando o comportamento deles, como é diferente do meu. Eles compram tudo pela internet e de sites lá de países distantes. Meu filho ficou um tempo aqui em casa que comprou tênis pela internet, roupa pela internet. Ou seja, imagina a competição que não virou esse mundo. Uma loja de roupa aqui, ela perde cliente para outras empresas lá do Japão, dos Estados Unidos, lá da Índia, do Canadá, do outro lado do planeta. A pessoa está deixando de comprar bens aqui para comprar fora. Então, para as empresas continuarem competindo num mercado desse, ela precisa investir muito no capital humano, seu capital humano. Então, são as pessoas realmente que vão trazer a inovação que a empresa precisa para continuar nesse mercado, senão fecha. Quantas empresas a gente tem visto por aí afora, aí, fechando as portas aí, porque não conseguem sobreviver. E além de nós aqui no Brasil, ainda tem esse problema das crises que a gente passa aqui ainda, né? Além de toda a competição do mundo globalizado, as crises que a gente passa aqui, que não é só pelo coronavírus, não, nós já estamos vindo de crise aí desde 2014. Crise financeira medonha. Para serem bem-sucedidas, as organizações precisam de pessoas talentosas, espertas, ágeis, empreendedoras, dispostas a assumir risco. São elas que fazem as coisas acontecerem, conduzem negócios, elaboram produtos e prestam serviço de maneira excepcional. Então, gente, a gente, quando está falando aqui de treinamento, desenvolvimento, tudo que eu falei aquela hora ali, da gente desenvolver pessoas, desenvolver seres humanos para o país, né, para o mundo e principalmente para a nossa empresa, não é à toa que as empresas estão voltando suas atenções para isso, não. Para sobreviver nesse mercado, só com uma equipe bem treinada, bem capacitada e motivada. Né? Para conseguir isso, então, é vital o intenso treinamento e preparação das pessoas. As organizações mais bem-sucedidas investem pesadamente em treinamento para obter um retorno garantido. Para essas empresas, treinamento não é uma simples despesa, mas é um precioso investimento, tanto na organização quanto nas pessoas que nela trabalham. Então, gente, as empresas estão entendendo, gente, que o dinheiro que se gasta com treinamento e desenvolvimento dentro da organização não é uma despesa, isso não é considerado mais uma despesa, um gasto, é um investimento. Aquela pessoa vai trazer retorno para a organização, vai trazer benefício.
para a organização. Né? Isso traz benefício direto para a clientela e para todos os stakeholders. Quem são stakeholders? Só lembrando esse termo, a gente de vez em quando fala nele, né? Os stakeholders, e às vezes eu vejo que tem aluno que ainda tem dúvida. São todas as pessoas envolvidas no processo da organização. Todas as pessoas com as quais a empresa faz contato no seu dia a dia. Ou a empresa depende dela para alguma coisa, ou ela depende da empresa para alguma coisa, estão envolvidas ali. Então, funcionário é um stakeholder? Sim. Cliente é um stakeholder? Sim. O governo, todas as pessoas que, se a empresa fechar as portas, a pessoa perde alguma coisa. Funcionário, se a empresa fechar, ele talvez seja um dos maiores prejudicados, vai perder seu emprego. O cliente, se a empresa fechar, ele vai deixar de ter uma empresa a mais para ele comprar. Fornecedor é um stakeholder? Sim. Se a empresa fechar, ele vai ter um lugar a menos para ele vender. O governo é um stakeholder? Sim. Se a empresa fechar, é menos imposto para o governo. Vigilância sanitária é um stakeholder? Sim. Porque se a empresa fechar, é um lugar a menos para a vigilância sanitária fiscalizar. Então, todo mundo vai perder alguma coisa. Então, gente, quando você treina funcionários, quando você desenvolve funcionários, desenvolve as pessoas ali, todo mundo sai ganhando. E o principal, quem é o maior beneficiário disso aí? O cliente, que é o principal alvo da empresa, né? Tudo isso que a empresa está fazendo, todo esse esforço dela de treinar, desenvolver pessoas, é para encantar o cliente, porque sem o cliente a empresa não existe. Empresa nenhuma existe sem cliente. E nessa concorrência medonha que a gente vive, que hoje você perde cliente para uma empresa de outro país facilmente, por causa da internet, disso tudo, a empresa, o papel da empresa é encantar o cliente, gente. O cliente tem que ir até a sua empresa e sair de lá feliz. Que aí ele não vai na internet buscar, porque ele fala, eu prefiro comprar na empresa, eu chego lá, eu sou bem atendido. Chego lá, tem pessoas treinadas lá, vão me dar atenção, vão me paparicar, vão me servir um cafezinho. Eu converso ali, a pessoa me orienta sobre o uso do produto. Então, aí uma empresa dessa, aí eu prefiro comprar lá dessa empresa. E até pagar um pouco a mais do que comprar mais barato pela internet, onde eu vou estar comprando de um robô, de uma máquina, né? Então, é isso que a empresa precisa fazer para encantar o cliente. E isso vai fazer como? Através de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. As pessoas precisam estar felizes. Para encantar o cliente, é preciso uma equipe altamente motivada, altamente bem treinada e pessoas felizes trabalhando. Tem autores que falam, não existe um diferencial competitivo maior para uma empresa do que uma equipe de funcionários motivadas e felizes trabalhando. Talvez seja o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter. Então, vamos lá, conceitos. Então, o que é realmente o treinamento, né, que a gente tanto fala, né? Conceito de treinamento pode assumir vários significados. No passado, alguns especialistas em RH consideravam o treinamento como um meio para adequar a pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho da organização a partir do simples preenchimento de cargos. O mundo mudou, né, radicalmente esses conceitos de RH ao longo aí do nosso século passado. Nos anos 50 foi criado o RH. E de lá para cá o RH veio evoluindo, foi criando esses departamentos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, e isso veio, os conceitos vieram evoluindo, né? Cada um desses conceitos aí. Então, hoje não é simplesmente contratar uma pessoa para preencher um cargo lá, para ela fazer aquela atividade. Existe algo maior. Professor, posso fazer uma pergunta? Meu microfone estava meio ruim, eu cheguei a mandar até no chat a mensagem, mas eu consegui ajeitar aqui. Bom dia, primeiro. Bom dia. Assim, dentro desses treinamentos, né? Aí eu estou falando da minha visão e de algumas experiências que eu já tive. E aí entra toda essa questão de resultado, né? De tudo isso que a gente tem hoje em dia dentro das empresas e dentro do próprio RH também, né? Porque também do próprio RH é cobrado que se feche, vamos dizer assim, a vaga com o candidato
ideal, né, e num curto espaço de tempo, né? E dentro assim dos treinamentos, dos lugares que eu já passei, raríssimas foram as vezes que eu vi um treinamento assim que, além das capacitações, né, também olhasse para o lado, entender um pouquinho do lado emocional da pessoa, né? Por que eu estou falando isso? Porque toda empresa quer resultado, que esse resultado gere um lucro para ela, né? Mas assim, eu sempre observo muito, né? Então, eu observava muito, principalmente quando eu trabalhei em RH, essa questão dessa cobrança ali em cima, né? E pessoas fazendo horas de trabalho além das horas, né, que são acordadas ali para poder justamente conseguir atingir nesse curto espaço de tempo ali o fechamento da vaga, né? E muitas delas ali medicalizadas, né? Sem vida com família. E muitas das vezes esses treinamentos, assim, pelo menos eu estou falando da minha visão, onde eu passei, poucas vezes eu vi alguém falar desse lado emocional, né? De como é que eu preparo esse profissional emocionalmente para ele entender tudo que eu estou dando aqui no treinamento e esse treinamento fazer um sentido para ele, no intuito de que eu potencializo ele como profissional, né, aqui dentro da minha empresa, gerando resultado, mas eu também resguardo ele do ponto de vista de que, pô, caramba, você precisa me dar resultado, mas eu também não quero que você adoeça, né? Porque às vezes eu até brincava que eu assim, pô, você tem um plano de saúde, mas você não tem tempo para agendar o médico, porque o médico é no meio do horário de trabalho e tu não pode sair. Tu tem os Gympass, mas você sai do trabalho e tu fala assim, pô, eu vou antes ou eu vou depois? Antes eu tenho que levar meu filho para a escola, depois eu tô cansado. Quer dizer, tu não usa nem os Gympass, né? Então, assim, às vezes os benefícios vão sendo dados ali e a própria pessoa não consegue, né, tá fazendo a utilização, ou então vai utilizar, sei lá, o plano de saúde aí já para um tratamento de uma coisa assim, sei lá, uma doença vinda ali do trabalho, enfim. Então, a minha questão é justamente essa, sabe? Se, até mesmo você dando exemplos aí, se você também já trabalhou esse lado emocional nas empresas aí que você já teve contato, que eu acho importante, na realidade. Fundamental. Boa observação, Thiago. E eu, em algum momento, eu já falei isso aqui com a turma. Não tem problema, não. Vamos pincelar isso aí novamente. Eu particularmente, eu tenho uma visão bem diferenciada de muita coisa que eu já vi, que eu vejo, às vezes, no mercado. Tem empresas por aí afora fazendo a coisa como deve ser feito. Tem empresas, mas são poucas. São poucas empresas que fazem a coisa como deve ser feito. Uma boa parte das empresas hoje, infelizmente, fazem o que você falou aí, ó. Dá um treinamento para cobrar resultado e quer resultado e que tem que bater meta, tem que ter aquilo, e é só arrancar o couro da pessoa e em momento algum se preocupa com o bem-estar da pessoa, com a saúde da pessoa, com a felicidade da pessoa, com os sonhos da pessoa, com o lado emocional da pessoa, né? Eu não falei aqui que quando eu tinha a minha equipe lá, eu treinava, eu cuidava da minha equipe da minha forma, e era até um pouco diferente do resto da empresa lá, mas eu gostava de fazer. Eu não falei que eu preocupava até com a religião da pessoa, o que ela está fazendo, com a felicidade dela, com a família dela, se a menina está bem com o marido dela, se não está, se está bem com o filho, se não está, se ela está feliz, se ela está realmente vindo trabalhar de forma feliz, se tem algo incomodando. Eu procurava interferir, não no sentido de querer interferir e dar pitaco na vida da pessoa, mas é para ajudar essa pessoa a se encontrar na vida. Tem um livro muito bacana que eu li uma vez, chama O Administrador de Sonhos. Bem interessante, é um livro baratinho, uma hora tenta ver se você acha para você ver. Conta a história de uma empresa lá americana que contratou um administrador de sonhos. O que esse cara fazia? Ele era um funcionário que ele ficava na empresa por conta de conversar com os funcionários, identificar os sonhos dos funcionários para ver como é que a empresa ia conseguir realizar os sonhos dos funcionários. E depois conta o resultado que essa empresa teve. As pessoas, sabe, muitos funcionários conseguiram realizar sonhos na vida. E às vezes, a gente fica pensando assim, qual é o sonho do meu funcionário? Aí você fica pensando que às vezes é um sonho que a empresa não vai conseguir ajudar ele a realizar. Ah, meu sonho é ir para a Lua. Ah, a empresa, infelizmente, um tipo de sonho desse aí é complicadíssimo.
Ah, meu sonho é conhecer Paris, né? Nossa, também é muito caro, é uma viagem cara. Mas não, pelo contrário, às vezes as pessoas têm sonhos muito mais simples, muito mais fácil de realizar do que a gente pensa. E essa empresa ajudava os funcionários a realizar seus sonhos nas vidas dele, envolvia outras pessoas e tal, e devagarzinho ia realizando. E aquilo, gente, o desempenho das pessoas dentro da organização, assim, aumentou consideravelmente. E o resultado da empresa final aumentou consideravelmente, porque as pessoas viam a preocupação da empresa com elas. Então, eu acho sim que quando a gente está falando de. Tanto é que eu estou falando aqui de a gente vai ver treinamento e desenvolvimento. E hoje, existe ainda uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, que eu vou passar alguma coisa para vocês, que é chamada educação corporativa, que muitas empresas estão adotando, né? É realmente transformar um ser humano, não é simplesmente treinar o ser humano para, né, vamos supor que a pessoa faça planilhas lá, a atividade dela é fazer planilha. Então vamos dar treinamento em Excel para ela, pronto, dar treinamento em Excel avançado, e aí você acha que isso aí resolveu. Você deu treinamento para o seu funcionário, mas como é que está a vida pessoal dessa pessoa? A vida pessoal desse funcionário? Não, a educação corporativa, o desenvolvimento que a gente fala aqui, é o desenvolvimento da pessoa. Nós estamos falando de médio, não é o resultado hoje, treinar ela no Excel para ela hoje desempenhar seu papel bem. É para ela ter um desenvolvimento dentro da empresa, junto com a organização, e se desenvolver também como pessoa, como um ser humano, e está ali trabalhando feliz, dando sangue pela empresa lá, porque ela vê a empresa, né, que é a preocupação que a empresa tem com o bem-estar dela, com a saúde dela, com o emocional dela. Né? Teve uma aula aí que eu falei que eu já vi, gente, quando eu falo algumas coisas aqui na aula, é porque eu presenciei, porque eu vi, conversando lá com o empresário lá, o cara falou, eu não estou nem um pouco preocupado com o meu funcionário, com a vida pessoal dele. Depois que ele saiu da porta da empresa para fora, eu não tenho mais nada com isso não, a vida é dele, ele que se vira. Aí, sabe, eu acho isso esquisito, embora tenha muita gente que pensa assim. Você vai conversar com gente por aí afora e você vai ver um monte de gente com essa mentalidade. Gente, a empresa, eu penso assim, a partir do momento em que eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo lá, eu tenho obrigação de continuar o desenvolvimento daquela pessoa. É uma continuação da educação que ela teve com a família desde criança, na escola, ela foi tendo uma educação, né? Veio tendo uma educação. Aí depois ela veio para a faculdade, está continuando lá a educação dela na faculdade. E aqui na empresa, a empresa tem a obrigação de continuar a própria educação dessa pessoa. O que essa pessoa pensa sobre valores, quais os valores que essa pessoa tem, os valores que essa pessoa precisa trabalhar. É reconstruir realmente um novo ser humano. Ajudar aquela pessoa a se encontrar na vida, a ser feliz com a sua vida. Não adianta nada eu treinar o cara no Excel aqui, o cara pronto, virou o bandido do Excel. O cara já sabe tudo e mais um pouco sobre Excel. Mas, no entanto, ele não é feliz na vida pessoal dele. Ele não está dando certo no casamento dele, o filho dele está com problema, a mãe dele está doente, e o cara vive lá num pé de guerra com a esposa, com a família dele. É uma vida turbulenta. Como é que esse cara vai vir trabalhar e executar lá o Excel que ele aprendeu tanto, se ele está aqui trabalhando o tempo todo, ele está lá preocupado com os problemas pessoal dele, não dorme de noite. Tanta preocupação na vida, o cara não dorme de noite. Né? Nós sabemos lá das nossas necessidades fisiológicas básicas, né? A teoria de Maslow lá, o ser humano precisa se alimentar bem, precisa dormir, precisa de atender suas necessidades físicas, para ele poder chegar e executar bem o trabalho dele. Se ele está com um problema pessoal, seja lá de que natureza for, ele pode não estar dormindo bem de noite. E aí, como é que ele vai no outro dia acordar e vir tranquilo para o trabalho?
desgastado, não dormiu bem, está com problema lá familiar, seja com namorada, com mulher, com filhos, com pais. Mas, infelizmente, eu acho que tem muita empresa por aí afora que ainda precisa muito entender esses conceitos. Sabe? Infelizmente, tem muita empresa aí deixando muito a desejar com relação a isso. Sabe? A gente precisa devagarzinho tentar mudar o mundo. Eu venho falando para vocês. Tem um ditado lá do Mahatma Gandhi que fala: nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, cada um de nós, individualmente, temos que fazer o nosso papel, cumprir com a nossa obrigação para mudar o mundo. Nós queremos ver um mundo melhor? Então, em primeiro lugar, eu preciso ser um ser humano melhor. Nós queremos ver um mundo mais justo? Então, em primeiro lugar, eu preciso ser uma pessoa justa. Eu quero um mundo sem corrupção, então eu também não posso ficar aqui. O que adianta? Eu fico aqui metendo malho no governo, cheio de corrupção, se quando eu tenho uma oportunidade, aí eu também quero 10% do negócio lá, quero ganhar uma vantagem qualquer, não adianta nada. Essa mudança tem que começar da gente. E a gente tem que levar essa mudança para as empresas. Né? Cada empresa tem que começar a fazer o seu papel. Cada empresa tem que ser responsável lá. Então, por exemplo, eu falei, lá nessa empresa que eu trabalhava, que eu tinha a minha equipe, eu agia da minha forma lá, não era porque a empresa mandava, não. Talvez eu era o único gerente da empresa que tocava a equipe lá como eu tocava. Conversava sobre todo tipo de assunto. Eu dava treinamentos para eles de autoconhecimento para o pessoal, treinamento de motivação. Eu fazia treinamentos de técnicas de vendas, era a minha área, né? Eu era gerente comercial. Periodicamente tinha os treinamentos de técnicas de vendas, de como abordar o cliente, novas metodologias de abordar o cliente e tal. Mas, de vez em quando, eu fiz treinamentos com eles lá para eles fazerem uma lista de sonhos, sabe? Baseada nesses conceitos do administrador de sonho lá. Eu levei tudo isso para dentro da empresa lá. Funcionário meu criava uma lista dos sonhos dele. E uma hora eu posso até passar isso para vocês mais para frente. Vamos ver se a gente arruma uma brecha para fazer esse tipo mostrar para vocês esse tipo de coisa, que é muito interessante esse tipo de, sabe? Então, o funcionário criava sua lista de sonhos lá, e eu ia ajudar ele a pensar nas maneiras para ele realizar aqueles sonhos, ajudar ele a programar a sua vida para que ele, uma hora, conseguisse realizar aqueles sonhos que ele estava colocando no papel lá. Olha que coisa bacana, sabe? Então, eu tenho que manter a equipe treinada na área de vendas, que é a minha função lá, mas eu tenho que manter a equipe também motivada, feliz, em busca de sonhos, de objetivos na vida. E quem não tem objetivo na vida, quem não tem sonho na vida, tá parado lá no tempo, tá indo trabalhar igual um robô, igual uma máquina. Quando a pessoa tem sonhos, né, pensando na realização dos sonhos dela e tal, ela está indo trabalhar pensando naqueles sonhos dela lá, vou realizar meu sonho. Com certeza essa pessoa vai trabalhar de uma forma completamente diferente do outro funcionário que vai com um robô. Concorda, Thiago? Mas, infelizmente, poucas empresas aí têm essa mentalidade. A gente vê, eu já vi várias empresas assim, pensando dessa forma. E vê o resultado dessas empresas. Não, é verdade, eu concordo com essa tua visão. Leva isso lá para a empresa que você trabalha, tente convencer as pessoas disso. Né? Então, olha lá, ó. Mais recentemente, o conceito foi ampliado para considerar o treinamento como um meio para melhorar o desempenho no cargo. Quase sempre o treinamento tem sido entendido como um processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do cargo que deve ocupar. Vem sendo pensado isso ao longo dos anos. Modernamente, ó, o que o Chiavenato fala? Treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas,
para que elas se tornem mais produtivas, criativas, inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se tornar cada vez mais valiosas. Nós vamos falar um pouquinho já, se der tempo hoje, se não na próxima aula, sobre gestão de competências, né, que as empresas hoje muito falam, sabe? Gestão por competências, muito legal também esse conceito. Ver se a gente tem um tempinho para falar. Hoje a gente já está praticamente caminhando para encerrar a aula. Mas se não der tempo hoje aqui, a próxima aula eu já devo iniciar falando. Tem uma parte aqui do texto aqui que começa a falar de gestão por competência. Eu paro para também explicar um pouco melhor esse conceito, que é bem legal. Então, olha lá, para a gente encerrar. Assim, o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e, consequentemente, aos clientes. Enriquece o patrimônio humano das organizações e é o responsável pela formação do capital intelectual das organizações. Muito embora essas três concepções de treinamento sejam aplicadas, a terceira certamente tem o maior impacto e importância, que é a formação do capital intelectual. Né? Tem um autor que ele fala assim, ó, seu concorrente, ele pode copiar tudo de você. Qual é a única coisa que ele não copia, que ele não tem como copiar? O seu capital intelectual, o capital intelectual da sua organização. Você vai lá e reforma a sua empresa, o concorrente também pode ir lá e reformar a sua empresa. Você contrata um arquiteto que faz um desenho moderníssimo lá para suas instalações, o concorrente também vai lá, contrata um arquiteto também e reforma as instalações. Você compra uma máquina nova lá, bota na empresa, seu concorrente também vai lá, compra uma... Tudo que você fizer de mais bacana, tecnologias, nossos sistemas, modelos, sistemas estão aí para todo mundo. Todo o seu concorrente pode fazer. O que ele não pode copiar? O capital intelectual dos seus funcionários. O que está dentro da mente? O que você está lá treinando, botando na cabeça? A motivação dos seus funcionários. Aquela equipe que você está formando, que sabe trabalhar de forma integrada, unida. Todo mundo trabalhando junto, feliz, motivado. O seu funcionário saindo cedo para ir para o trabalho, feliz e motivado. Oh, graças a Deus. Mais uma semana de trabalho pela frente. Enquanto isso, o funcionário do seu concorrente está lá. Ô, tristeza. Mais uma semana naquele inferno. Então, essa que é a diferença. Que concorrente seu nenhum vai poder copiar o capital intelectual. Que está dentro da mente do seu funcionário. Né? Só mais um slidezinho aqui que eu já vou encerrar. O treinamento ele pode estar focado na preparação das pessoas para o trabalho em si, ou em função do cargo, ou para fornecer valor agregado e resultados para a organização, em função das competências a serem criadas ou desenvolvidas. Então, aqui que começa a falar de gestão por competência. Mas esse slide, na próxima aula, a gente pega meio que a partir daqui. Então, o foco na preparação para o trabalho em si está cedendo espaço para o foco nas competências. Além da preocupação com informação, habilidades, atitudes e conceitos, o treinamento está sendo fortemente inclinado a desenvolver certas competências desejadas pela organização. O treinamento por competência se baseia em um prévio mapeamento das competências essenciais necessárias ao sucesso organizacional. Então, pessoal, olha só. Como eu falei, eu queria falar um pouquinho, não é muita coisa não, né? Eu vou tentar não me estender tanto. Um pouquinho sobre gestão por competência. Eu vou parar a aula por aqui, que a gente, pelo menos, deu uma introduzida na unidade 2, foi até lá o slide 7. Né? Essa partezinha inicial, vocês me desculpem, ela é um pouquinho meio chata, porque é uma introdução, né? Toda introdução de unidade fala um pouco da teoria daquilo primeiro, por que a gente vai ver aquilo. Mas, na próxima aula, além de eu vir falando da gestão por competência, a gente já vai começar lá, a diferença entre treinamento e desenvolvimento, e já vai entrar nas etapas do treinamento e desenvolvimento. Então, começa já a falar de uma coisa um pouco mais prática, e vamos, olha lá, tá vendo como é que funciona essas etapas do treinamento? E vamos, na próxima aula, já começar a falar sobre
vamos ver se vai dar tempo, dos métodos de treinamento disponíveis, tá? Então, próxima aula bem interessante, e eu já vou ver a questão hoje da prova, né? Vou ver a questão lá da prova com a coordenação. Hoje ainda eu dou um retorno para vocês sobre que dia que eu vou postar a prova. Vou tentar lá convencer a coordenação que eu me libere para eu postar o quanto antes. Na próxima semana, a gente dá mais uma evoluída nessa unidade 2, falando das metodologias de treinamento, e eu explico as questões da prova para vocês, como ela deve ser feita. E aí eu peço para vocês também, pessoal, aproveitem aí o final de semana, tentem dar uma adiantada na atividade supervisionada, porque à medida que você vai fazendo, vai surgir dúvidas. Que aí, de repente, nós já vamos tirando essas dúvidas da atividade supervisionada, para você tentar já meio que já ir fechando essa atividade supervisionada, para depois se preocupar com a prova. E aí, de repente, na próxima aula, também você pode trazer suas dúvidas da atividade supervisionada, que a gente tenta esclarecer tudo de uma forma para vocês. Pessoal, tá tranquilo? Olha, são 10h50, vou encerrar, porque a próxima aula a gente entra num assuntinho novo lá. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, eu tenho ainda um tempinho para esclarecer aqui. Não estou encerrando a aula porque estou com pressa, não. Obrigado. Ótimo final de semana, tá? Então, se ninguém tiver dúvida, todo mundo liberado. Um excelente final de semana para todos. Amei estar aqui hoje com vocês novamente. Fiquei muito feliz, tá? E amanhã eu estou postando para vocês a gravação dessa aula. Tá bom, obrigada. Valeu.